Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma dica aqui para quem estuda, para quem trabalha com texto, para quem está sempre analisando livros, apostilas, artigos, geralmente em formato PDF. Tá? PDF é uma realidade que hoje não tem como você evitar. Tudo hoje, praticamente tudo hoje você encontra em PDF. Se você faz uma faculdade e você acessa alguns arquivos, seja ela principalmente em formato EAD ou até mesmo presencial, o professor ele sempre vai te enviar algum link para que você baixe alguns arquivos que sirvam como material para o teu curso, certo? Seja graduação, pós-graduação, mestrado, enfim, seja qual for a, o seu no seu grau de estudo, você sempre vai se deparar com arquivos em PDF, tá bom? E aí eu quero ensinar para você como é que você pode usufruir dessa ferramenta sem necessariamente precisar imprimir tudo o que você tem de PDF. Porque imagine só, às vezes nós precisamos baixar apostilas de 100 páginas, a gente precisa de materiais com 500 páginas, 1000 páginas, e você tem o arquivo em PDF, ou então a instituição de ensino te disponibiliza e você tem a oportunidade de baixar esses arquivos para usar como ferramenta de estudo. Só que aí você, ah, obviamente, você não vai imprimir esse volume grandioso de páginas porque é totalmente inviável. E também tem aquelas pessoas que não gostam, né, de ler em PDF, dentre outras coisas, porque não consegue fazer marcações, anotações. E aí, como você está vendo aqui na tela do meu computador, eu coloquei aqui um exemplo de dois arquivos idênticos. Na esquerda você tem ele todo marcado, onde à medida que eu vou lendo, eu vou fazendo as minhas marcações, as minhas anotações, enquanto que o mesmo documento na direita, você encontra ele totalmente limpo, somente o texto, tá? Então aqui na esquerda você tem ele todo marcado, aqui na direita você tem ele todo em branco. Eu coloquei também um exemplo aqui do meu tablet, eu vou trazer aqui a tela do meu tablet para que você possa visualizar comigo. Eu espelhei aqui no meu PC, então eu abri aqui em PDF uma apostila. Tá? E nessa apostila você tem aqui o texto normal, onde você pode fazer também marcações, anotações, como se fosse um papel impresso. E eu vou te ensinar como é que faz isso. Tá bom? Antes, porém, vamos aqui na tela do PC e eu quero primeiro falar o seguinte. O aplicativo que eu uso tanto no meu PC quanto no meu tablet e até mesmo no meu celular é o Foxit, tá? Então tá aqui o aplicativo, é esse. Aqui é o site onde você baixa ele e você instala aí no seu PC. Aqui você vai encontrar as versões também para Android. Eu não lembro se tem para iPhone, mas não custa você pesquisar. Além do que, qualquer editor de PDF funciona para o que eu vou te falar aqui. O que vai mudar é simplesmente o aplicativo. Você pode até ter aí já instalado nos seus dispositivos o seu editor de PDF preferido e aí você vai usufruir da mesma forma, tá bom? Muito bem. Então, eu tenho aqui o material, pode ser o que for, uma apostila, um livro, um artigo, enfim. Então, eu estou lendo e preciso fazer algumas marcações, tá? Então, vamos aqui para a tela da direita. Eu começo a ler aqui. Já cedo, eu estou lendo aqui um comentário do Evangelho de Lucas. Já cedo a nota de grande alegria é soada. O povo, do grego laos, normalmente significa o povo de Israel e não as pessoas de modo geral. Então eu quero fazer um destaque aqui, ó, que o povo no texto de Lucas, né, ele tem essa significação aqui. Eu seleciono o texto, ele vai me abrir essa, essa barrinha de tarefas com alguns atalhos e eu vou fazer uma marcação, eu vou destacar aqui. E se eu quiser mudar de cor, eu só clico aqui na corzinha e vou mudando e fazendo os meus destaques, tá? Repare que no destaque que eu fiz, ficou marcado aqui dois botões, um no início e outro no final. Eu posso segurar aqui e arrastar e marcar até onde eu quiser,
como também eu posso voltar e marcar menos do que eu marquei anteriormente, tá? Da mesma forma aqui no início eu posso voltar aqui e começar dessa parte, tá? É muito interessante. Bom, a primeira marcação está feita, eu clico fora e continuo lendo. A notícia do Salvador haveria de significar muita coisa aos homens em todas as terras, mas veio em primeiro lugar ao povo antigo de Deus. Então eu quero destacar aqui, ó. Veio em primeiro lugar ao povo antigo de Deus. Selecionei. Só que agora eu quero fazer uma sublinha. Então eu vou clicar aqui na sublinha. Repare que há um T e uma linha embaixo. Sublinha. Ele marcou, tá? E se eu afastar o meu cursor, aquele atalho vai sumir. E aí se eu quiser mudar a cor, por exemplo, eu vou aqui na setinha direita, ó, clico aqui e ele abre. Então a linha que eu coloquei é lilás, né? Lembrando que essas cores aqui você pode editar normalmente, mas eu quero colocar uma linha azul. Vamos colocar vermelho para ficar mais destacado. Então clique em vermelho, ele mudou lá. Fecho aqui de volta e volto para o meu texto. E os dois botões finais e iniciais estão aqui, ó. Eu posso antecipar, eu posso adiantar aqui, mesma coisa. E aí eu vou continuar lendo o meu texto. O Salvador, título este que é empregado para Jesus aqui somente nos evangelhos sinóticos, acha-se uma vez em João. É chamado Cristo o Senhor. Essa expressão traduz uma expressão grega que não se acha em outro lugar no Novo Testamento e que significa literalmente Cristo o Senhor. Então vamos supor que eu quero fazer uma observação para essa informação aqui. Você vai perceber que na minha página eu não tenho muito espaço para fazer anotações. Então imagine que se isso aqui fosse um papel impresso, eu ia pegar uma caneta, ia puxar aqui uma seta e ia começar a escrever aqui no cantinho. Ou puxar aqui, escrever aqui, enfim. A questão é que eu estou no PDF e não há muito espaço. Se houvesse espaço suficiente, deixa eu só trazer aqui, maximizar essa tela para ficar melhor visível para a gente. Então, se houvesse algum espaço, eu ia simplesmente pegar aqui a máquina de escrever, tá vendo? Ia clicar nela, clico aqui e começo a fazer a minha observação. Então, eu posso colocar aqui, é interessante, mas a fonte está pequena. Então, eu seleciono tudo, Ctrl A, abro aqui o menu na setinha da direita, venho aqui no tamanho da fonte e coloco 14. Posso aumentar um pouco mais, 20. Vamos colocar aqui 26. Pronto. Fecho aqui a opção e volto. Tá? Clico aqui na mãozinha porque ele abriu uma outra máquina. Clico na mãozinha. Clico aqui na minha nota. 2 vezes. Ele vai habilitar o texto. Então eu vou corrigir aqui. É interessante notar que Jesus Cristo é o único Salvador. Pronto. Fiz a minha observação. Ok? Clico fora. Ele sai da caixinha de texto. Tá aí. Eu posso arrastar ela para onde eu quiser. Tá? E aí eu vou ajustando aqui de acordo com a minha necessidade. E aí você sabe como é que formata texto. Se você quer descer uma linha, você aperta Enter. Se você quer colocar o texto justificado à esquerda, à direita, aí você vai lá na opção aqui à direita com o texto selecionado. Enfim, isso aí já é uma outra informação. O que eu quero te passar nesse vídeo é como você pode usufruir do PDF no seu computador ou no seu tablet de maneira total para que você tenha suas anotações pessoais, tá? Essa é uma forma de anotação, isso é muito importante. Mas há também outras formas. Eu posso usar aqui um balão de comentário. Então eu quero fazer um comentário sobre esta parte que eu sublinhei em vermelho. Então eu vou selecionar aqui balão de comentário. Vou dar um clique aqui do lado de onde eu quero apontar. Cliquei e arrasto o balão para onde eu quero começar a escrever. Então vou dar um clique aqui e vou começar a escrever. É interessante notar. Aí você percebe que a janela está curta. Então eu clico fora, clico nele de novo, venho aqui nessa bolinha à esquerda,
seguro e arrasto. Vou deixar até aqui no final da frase acima. Você vê que ele já ajustou. Vou ajustar mais um pouquinho aqui. Clico 2 vezes dentro, ele vai de novo para o texto e eu continuo. Que Jesus Cristo é o único Salvador. Pronto. Terminei o meu balão de comentário. Então aqui eu posso ajustar. Cliquei fora, ele saiu. Clico no balão, ele ativa. Eu venho aqui e começo a ajustar na posição que eu quero. Então eu vou procurar aqui, por exemplo. Aí, ó. Tá vendo? Então eu vou ajustando. E aí eu puxei aqui, né? Como também eu posso, eu vou apagar aqui para ficar melhor. Não, vou deixar aí para ficar comparável. A notinha que eu fiz acima, que não foi dentro de um balão, eu posso fazer da seguinte forma. Eu seleciono aqui a polilinha, dou um clique de onde eu quero começar e vou guiando. Dou outro clique aqui, venho para cá, mais ou menos, dou outro clique, venho aqui e no último clique eu vou clicar com o botão direito e vou concluir. Com este desenho selecionado, eu abro a minha opção aqui da direita e aqui tem início da linha, fim da linha. O início foi aqui, então eu posso colocar uma setinha, uma outra setinha. Perdão, eu estou mexendo aqui no fim, tá? Aqui, ó. Então eu posso colocar esse desenho aqui, posso colocar isso aqui, esse daqui. Então, como eu estou saindo daqui e vindo para cá, eu vou colocar uma setinha para ficar melhor, organizado, tá? E o início dela aqui, início da linha, eu posso deixar do jeito que tá, sem nada. Eu posso fazer assim, ó, e ele fica também organizado. Aqui eu posso mudar a cor da linha, aqui eu posso mudar a largura, aqui eu posso mudar várias coisas e aí você vai mexendo e vai vendo o que é que você pode fazer, tá? Terminou? Clica aqui na mãozinha, lá na esquerda, ele desativa tudo e está tudo certo, tá bom? Então você pode usar dessa forma ou dessa forma. A diferença é que o balão de comentário não tem como você ajustar exatamente como você quer. Mas a máquina de escrever com a polilinha, você pode ajustar do jeito que você quiser. Você pode vir para cá, para lá, para lá, para lá, volta, vai, sobe, desce, direita, esquerda e você aponta para onde você quer, certo? Essa é uma forma de você começar a fazer as suas marcações. Você vai continuando a ler aqui o seu texto e aí você notou que essa expressão aqui, Cristo o Senhor, te chamou a atenção. Você vai grifar, vamos colocar uma outra cor aqui, um laranja, pronto, grifou. Só que aí você quer fazer um comentário. E aqui não tem o mesmo espaço que você tem aqui. Até porque aqui você já usou. Você poderia colocar uma notinha aqui do lado, de baixo para cima. Mas aí você teria um certo desconforto para ler. Você poderia puxar uma seta aqui para baixo. Só que ainda tem texto para ser lido. E você vai precisar de mais comentários. Então se você puxar um balão de comentário, não vai ficar espaço. Vai ficar muito estranho. Então, nós podemos usar a terceira maneira de você colocar os seus comentários aqui, que é a seguinte. Você pode usar aqui, por exemplo, essa nota, que é um botão de nota. Você clica nela, você vem aqui até onde você quer colocar essa nota. Eu vou colocar essa notinha aqui embaixo, ó. Aqui. Dê um clique, ele vai criar a notinha e vai abrir um espaço para você digitar. Então você pode clicar e segurar aqui em cima e arrastar para onde você quiser, tá? Ele vai ficar sobreposto no texto. Você ajusta aqui o tamanho e começa a digitar. Então, Cristo, o Senhor, é o único Salvador. E aí você continua fazendo a sua edição. Se você quiser, você seleciona todo o texto ou dá um Ctrl A, que é a mesma coisa. Vem aqui no menu que está aberto. Pode colocar o tamanho da fonte que você quiser, tá? Fechou. Pronto. A notinha, ela não sumiu, ela está aqui. Se você deixar o mouse em cima, ele vai colocar o nome da pessoa que fez o comentário, Jones de Lira, e embaixo o comentário, tá? Se você der 2 cliques, ele vai abrir.
você pode ter uma facilidade melhor para ler dessa maneira, como também você pode continuar a escrever nessa notinha. Aqui você tem as opções, né? Centralizar o texto, aí você vai olhando uma por uma e vai configurando a sua maneira. Clicou fora, a notinha está guardada. Eu posso colocar essa notinha onde eu quiser. Então, como esse comentário é relacionado a esse termo em destaque, eu posso deixar aqui pertinho, porque aí fica claro que há um texto. Uma dica que eu dou para você, sempre que você estiver editando um PDF, fazendo as suas anotações, dá um Ctrl S sempre. Cria esse gesto automático, Ctrl S, porque ele salva as tuas edições. Vai que dá algum problema, o teu computador trava, falta energia, ele desliga do nada. Todas as anotações que você fez, você perde. Então, mexeu, dá um Ctrl S. Vai salvando, porque aí você garante um nível de perda mínimo e às vezes até zero, tá bom? Bom, essas são as ferramentas básicas. Você pode utilizar muita coisa ao longo da sua leitura, do seu estudo em um arquivo de PDF, tá? Eu vou voltar aqui para a nossa configuração. Então você vai ter claro aqui a possibilidade de editar documentos à maneira que você quiser. Você vai ver aqui na esquerda que eu utilizei, por exemplo, a opção de taxar o texto. Então vamos supor que esta parte aqui do texto eu não concordei, então seleciono e taxo ele para mostrar que eu não concordei. Eu posso mudar a cor disso aqui, vindo para o menu à direita, colocando preto, por exemplo. Fecho o menu e está tudo normal. Então assim a gente vai editando o nosso texto. Você viu que eu mexi, eu vou dar um Ctrl S, ele salva e está tudo certo. Ok? Agora, voltando lá para a tela do meu tablet, no tablet, você está lendo aqui uma apostila, tá aqui uma apostila, você vai lendo ela da maneira que te foi cedido o material, e aí como é que você faz essas anotações no tablet? E lembrando, o que eu vou falar aqui mostrando no tablet serve também para o smartphone, tá? Com a observação de que, obviamente, no smartphone você tem uma tela menor, você vai ter as mesmas ferramentas, porém com um pouco mais de desconforto por estar numa tela menor. E isso é muito importante que você entenda. Se você não tem um tablet, invista em um tablet para que você tenha essa ferramenta na palma da sua mão. Se você tem um notebook, você nem precisa de um tablet, porque o notebook é basicamente um tablet com teclado, certo? Então é importante. Então vamos lá, eu vou passar aqui o cursor como se eu estivesse lendo, tá? Parte 1. O que é identidade batista? Introdução. O que queremos dizer com o que é identidade batista? Aí você vai lendo o texto, certo? A identidade é o conjunto de características particulares de uma pessoa ou grupo que torna possível sua identificação ou reconhecimento. Então eu quero destacar essa expressão aqui, tá? Então eu venho aqui, toco na tela, deixa eu pegar aqui onde eu quero destacar exatamente. Torna, eu seleciono e ele vai abrir esse menu. Perceba que no início eu tenho uma bolinha acima, no final eu tenho uma bolinha abaixo. Então eu vou segurar na bolinha de baixo e vou arrastar para marcar, selecionar a parte que eu quero. Veja que ele abre essa lupinha em cima do meu dedo. Você não está vendo o meu dedo, obviamente, mas ele está aqui, certo? Então essa lupinha vai te ajudar. Então eu vou marcar até aqui antes do ponto. Chegou, soltei. Aí eu tenho uma opção aqui. Assistente de IA, copiar texto, destacar, sublinhado, riscado, ondulado, redação, leia, dicionário. Então dependendo se o seu aplicativo ele é pago ou não, todas as funções aqui estarão habilitadas. Eu quero destacar essa expressão, então eu vou clicar aqui em destacar. Automaticamente ele vai destacar em amarelo. E aí eu continuo a minha leitura. Ao analisarmos o documento de identidade de uma pessoa, sabemos quem ela é, sua filiação, data e local de nascimento, dentre outras informações. Depois que alguém morre, suas informações continuam vivas. Então olha que frase interessante, né? Vamos colocar aqui. Vou selecionar, ele vai marcar, eu vou puxar aqui a bolinha
suas informações continuam vivas. Aqui, ó, pronto. Aí agora eu vou fazer um destaque, só que eu quero mudar a cor. Então, quando ele faz o destaque, eu toco na cor, ele vai abrir essa opção e eu vou aqui em aparência. E agora eu posso mudar a cor do meu documento. Eu quero colocar uma cor roxa, só que ele ficou muito escuro, perceba. Então aqui embaixo eu tenho a transparência, 100%, então eu vou tocando aqui, ó, 75, 50, 25. Então eu acho que 50 tá legal. Então eu deixo 50, toco fora e ele fez a minha marcação. Aí eu continuo lendo o texto. E sabemos disso pelo atestado de óbito. Documento este que prescreve quem foi a pessoa que morreu, o que causou sua morte, a data local, dentre outras informações. Nas ruas que moramos não é difícil identificar grupos, roqueiros, então eu vou lendo o meu texto, normalmente, e vai chegar um momento em que eu vou me deparar com coisas que vão chamar a minha atenção. Aí aqui, vamos supor que eu quero fazer uma sublinha, é a mesma coisa. Eu vou selecionar aqui a palavra ou as palavras que eu quero fazer a sublinha, clico aqui em sublinhado, automaticamente ele sublinhou em verde. Eu quero mudar a cor, clico na sublinha, ele abre o menu, eu venho em aparência e mudo para azul, por exemplo. Toco fora e está tudo certo. E assim eu vou continuando a minha leitura, lembrando que eu estou fazendo essa leitura no tablet, tá? A grande diferença entre estudar no tablet e no computador é que no tablet eu vou ter uma limitação para fazer comentários. Então eu posso, por exemplo, eu dou um toque aqui na tela, ele abre o menu do aplicativo, onde eu tenho um Tzinho azul lá em cima, aqui ó. Aqui é a máquina de escrever, tá? Então se eu der um toque nela, ela vai habilitar para mim, está habilitado com a fonte azul. Onde eu tocar aqui na tela, ele vai abrir a máquina de escrever. E aqui eu preciso escrever o meu texto, tá? Eu não sei por que ele não habilitou o teclado. Ok, então encontrei aqui o erro, tá? Então clico aqui na tela, ele abre o teclado e eu vou escrever como se estivesse no PC, tá? Jesus Cristo é o único Salvador, tá? Então, ponto final. Aí no caso aqui eu tenho que desativar a máquina de escrever. Eu vou lá em cima e toco no T, ele desativa e tá salva a minha nota, tá bom? Posso dar um clique na nota, ele vai abrir essas opções. Eu posso mudar aqui a aparência, posso excluir, posso editar, posso fazer aqui algumas coisas. Como também posso segurar e arrastar para onde eu quiser. Igual como eu fiz lá no computador, certo? Clico fora, fica salvo aí. Mas você vai perceber que no tablet isso aqui é meio chato, porque ele se torna mais limitado. Você vai perceber lá em cima que eu tenho a função da notinha. Então eu posso usar isso aqui no meu estudo no tablet. Então eu dou um clique aqui, mesma coisa, ele ativou, a fonte está em vermelho. E eu quero fazer um comentário sobre essa sublinha aqui, ó, roqueiros, motociclistas e taxistas. Dou um clique aqui, ele vai abrir a minha notinha, como se estivesse no PC, a mesma coisa, a ideia é a mesma. E eu vou fazer aqui o meu comentário. Então, Jesus Cristo é o Salvador. Pronto. Ponto final. Toco em OK. Ele já salvou aqui. Tá aqui a notinha. Ah, mas a notinha ficou um pouco fora. Aliás, ficou em cima do texto. E isso atrapalha a minha leitura. Desativa. Não esquece de desativar. Lá em cima a ferramenta, tá? Dá um toque, segura. E aí, solta. Segura de novo. E aí você pode colocar onde você quiser, tá? É um pouco mais complicado, um pouco mais chato, mas você vai pegar a manha. Então você arrasta e coloca aqui onde você quer. Então vou colocar mais ou menos aqui. Pronto. Soltei, toco fora
e tá feita a minha notinha. Então, à medida que eu vou fazendo as minhas anotações, eu vou usando essa ferramenta. Então, eu estou lendo o texto, então eu chego aqui, quero fazer mais um comentário. Aqui no final tem uma pergunta. Como identificar um batista? Aí eu venho aqui, destaco. Vamos lá. Vou mudar a cor, aparência. Vou colocar verde, 75%, 50%. Toco fora. Agora eu vou habilitar a ferramenta de nota. Está habilitada. Vou tocar aqui perto de onde eu marquei. Ele vai abrir e eu vou fazer o meu comentário. Tá? Tá aqui o meu comentário. Ou simplesmente @prjonesdelira. Clique em OK, tudo certo. Não esquece de desativar a ferramenta lá em cima, porque se você tocar em qualquer parte, ele vai habilitar. Ele vai pedir para você criar uma nova notinha. Você tem que desativar ela lá em cima. Agora você toca em qualquer lugar e a ferramenta vai continuar. Lembrando, toca e segura, solta, toca e segura de novo e agora você pode movimentar a notinha para onde você quiser. Você quer ela aqui de maneira que não atrapalhe o texto em cima e embaixo? Soltou, toca fora, está salvo aqui. Assim você vai construindo as suas anotações nas suas apostilas, nos seus documentos em PDF, tanto no tablet quanto no PC, tá bom? É assim que você consegue desenvolver. No início é um pouco chato, você vai pegando a manha, você se perde. Como é que eu faço para colocar esse comentário? E agora? Mas com o tempo, com os dias, né, em que você vai fazendo isso, sempre isso vai virar uma das coisas mais normais no seu dia a dia e você vai desenvolver muito bem os seus estudos. Bom, terminou a sua anotação? Dá um toque na tela, ele vai abrir as opções do aplicativo. Aqui no canto superior direito tem um xizinho. Esse documento vai salvar quando você apertar aqui. Então não feche o aplicativo. Primeiro feche o documento. Vem aqui no X, toca, ele salva e fecha. Certo? O aplicativo está aqui aberto, mas a sua apostila já foi. Tá bom? Aqui no PC é aquele esquema que eu falei. Faz as tuas anotações e dá um Ctrl S de vez em quando para ir salvando, salvando, salvando. Quando você fechar o documento, ele já está salvo. Se ele pedir para salvar, você salva. Se não, ele já está salvo, tudo certo, tudo tranquilo, ok? Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, pergunta aí nos comentários e a gente vai tentar te ajudar, tá bom? É isso aí. Até o próximo vídeo.